tarde, pessoal. Então, a nossa aula de hoje é referente a medidas de posição ou tendência central. Nós tínhamos visto construção de tabelas, por classes de valores, que foi o nosso último assunto. Então, nós tínhamos visto já no início da nossa disciplina que uma das formas da gente organizar os nossos dados, quando a gente faz uma pesquisa, é através da tabela por classes de valores, que foi o nosso último assunto. Mas, na verdade, a gente pode organizar ou resumir esses dados na forma de um rol, que é uma lista de dados, ou na forma de uma tabela simples de frequência, ou na forma de uma tabela por classes de valores, onde os dados vão estar por intervalos ou por classes, que foi essa última tabela que a gente construiu. Então, essas três formas a gente consegue, ou também através de um gráfico, Todas essas formas nós conseguimos organizar os dados para que facilite a interpretação desses dados, ou a análise desses dados. Então, é uma maneira de, além de organizar, a gente resumir um pouco a apresentação desses dados. Agora, tem situações onde a gente não precisa apresentar todos os dados, mesmo que seja nessa forma resumida. Pode ser que você, um dado apenas, que represente todo esse conjunto de dados que foram pesquisados, seja suficiente para você ter uma ideia ou ter uma posição referente àquele conjunto de informações. Então, esse é o papel das medidas de posição que nós vamos ver hoje, que são média aritmética, mediana e moda. Então, as três medidas são chamadas de medidas de posição ou tendência central, porque elas servem para representar esse conjunto de dados ou esse conjunto de informações que vocês tenham adquirido após fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, o professor pode ser que ele não interesse para ele saber, ao final de um bimestre, ficar avaliando a nota de cada aluno individualmente, e sim qual foi a média da turma, para ele ter uma ideia se a turma está bem ou está mais ou menos, ou está mal na disciplina dele. Então, se ele calcular a média aritmética, ele tem uma ideia, se a turma está bem ou não. Se ele calcular a mediana também vai dar essa ideia, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, assim como a moda, tá? Então, a gente vai ver hoje como calcular a média aritmética para os três formatos de dados que nós vimos até agora, que a gente pode organizá-los, que é, um desses formatos é na forma de rol. O que é o rol? O rol é quando a gente tem uma lista, quando a gente simplesmente coloca os dados em ordem crescente, como eles estão aqui. Então, tem situações onde nós temos poucas informações, poucos dados e também pouca repetição, ou talvez nenhuma. Então, não há necessidade de você construir uma tabela para você organizar esses dados. Então, se você colocar esses dados simplesmente em ordem crescente, você já passa a ter o rol, que eles também são chamados de dados isolados simples. Por que eles são isolados simples? Porque além deles estarem isolados, não houve necessidade de construir uma tabela, porque você não tem um peso para cada um deles, porque não existe repetição. Às vezes pode até ter uma ou outra repetição aqui, mas que não justifica a construção da tabela, tá? Porque são poucas repetições. Então, eles são chamados ou de rol ou de dados isolados simples. Vamos ter também os dados que são chamados de dados isolados ponderados. Então, o que são os dados isolados ponderados? Que nós já tínhamos visto, que é a outra forma da gente representar os dados, para poder resumir a apresentação dos dados. Quando a gente tem muita repetição, às vezes a gente pode ter até pouca variação, como no caso dessa tabela aqui. Aqui, nessa turma, nós só tivemos 3 notas diferentes. Nós tivemos alunos que tiraram 65, que tiraram 78 e que tiraram 90. Porém, nós tivemos 10 alunos que tiraram 65, nós tivemos 15 alunos que tiraram 78 e 20 alunos que tiraram 90. Então, se a gente fosse representar esses dados no formato do rol ou de dados isolados simples, como eles estavam inicialmente, nós teríamos que repetir os 65 10 vezes. Porque teve 10 alunos que tiraram 65. Depois teríamos que repetir o 78 15 vezes. E a nota 90, 20 vezes, porque teve 20 alunos que tiraram 90. Então, a gente ficaria com um rol muito extenso.
Então, esse é o objetivo da gente construir uma tabela como essa daqui, né? Onde a gente vai pôr os dados e a repetição deles. Então, esses dados são chamados de isolados, porque eles estão separadinhos, eles não estão por classes, ponderados, porque a gente tem um peso, uma frequência para cada um deles, que é a repetição dos dados. E por último, nós temos os dados agrupados em classes, que é essa última tabela que a gente construiu, tá? Que os dados estão por intervalos. Então, esse tipo de tabela a gente utiliza para quando a gente tem, além de ter muita repetição, a gente tem também muita variação dos dados. Então, é uma maneira da gente resumir ainda mais a apresentação dos nossos dados. A gente perde um pouco da precisão pelo fato da gente estar trabalhando com classes ou com intervalos, né? Mas os dados ficam mais resumidos quando você tem muita variação, né? Se você tivesse aqui os dados variando 170, 172, 173, 174, 176, 177, você ficaria com essa coluna aqui muito extensa. Então, o objetivo que era resumir a apresentação dos dados, você acabaria perdendo aqui se você utilizasse o mesmo formato da tabela anterior, que era os dados isolados ponderados, que é a tabela simples de frequência. Então, nesse caso aqui, optou-se por esse tipo de tabela, né? A tabela por classes de valores. Bom, então a gente vai ver como calcular a média aritmética para esses três formatos de dados que eles podem aparecer, para quando são isolados simples, que é o ROL, para quando são isolados ponderados, que é a tabela simples de frequência, e para quando são agrupados em classes. Bom, a média aritmética para dados isolados simples é a média aritmética que vocês estão acostumados a fazer diariamente. Até para vocês saberem se vocês foram aprovados no bimestre, o que vocês fazem? Vocês somam as duas notas do bimestre e dividem por 2. Né? Por que vão dividir por 2? Porque são 2 bimestres. Somam as duas notas, divide por 2. Se a média para ser aprovado for 70, se vocês tiraram 70 ou mais, vocês serão aprovados. Então, é exatamente isso que essa fórmula aqui está dizendo. Esse símbolo é um símbolo de somatória, quer dizer, você vai fazer a soma, no caso, você varia a soma das suas notas. Então, a média aritmética, esse símbolo aqui é da média aritmética, é igual à somatória de todos os seus dados, ou seja, somatória de xi dividido por n, onde n é o número de dados. Então, tem um exemplo aqui na sequência. Calcular a média aritmética dos pesos das 6 pessoas a seguir. Então, temos aqui pesos de 6 pessoas. Nós temos uma pessoa que pesa 48 quilos, uma que pesa 55, uma que pesa 58, uma que pesa 60, outra que pesa 62 e outra que pesa 64. E está pedindo a média de peso dessas 6 pessoas. Então, a média aritmética simples, né? O que a gente vai fazer aqui? A somatória de todos os dados dividido pelo número de dados, que são 6. Então, somamos todos eles, 48 mais 55, mais 58, mais 60, mais 62, mais 64, dividido pelo número de dados, que é 6. Somando tudo isso aqui e dividindo por 6, vai dar 57,83 kg. Então, essa é a média aritmética de peso dessas 6 pessoas. Agora, a média aritmética para quando os dados são isolados ponderados. Então, é para quando a gente tem um peso. Essa é a chamada média ponderada. Né? Então, quando vocês ouvirem falar em média ponderada, é porque vocês têm um peso diferente para cada valor. Então, você não vai simplesmente somar os seus dados e dividir pelo número de dados. Você tem que considerar o peso de cada um deles. Então, nesse caso aqui, ó, você tem... Vocês observem que na fórmula apareceu um FI aqui, multiplicando o XI. E o N passou a ser a somatória das frequências. Por que isso aconteceu? Porque agora, olha, nós temos, nessa tabela aqui, como a gente tinha visto anteriormente, nós temos 10 alunos que tiraram 65. Então, a gente não pode simplesmente somar essas 3 notas e dividir por 3. Nós temos que considerar a quantidade de alunos que tiraram 65, a quantidade de alunos que tiraram 78 e a quantidade de alunos que tiraram 90. Então, por isso que apareceu essa frequência aqui. Então, o que vocês vão ter que fazer? A somatória de cada nota vezes o seu peso e dividir pela soma dos pesos ou a soma das frequências.
Então, eu acho mais simples vocês construírem uma coluna aqui do lado, com a somatória que vocês vão ter que encontrar. A somatória que vocês vão ter que encontrar é essa daqui, a somatória de xi vezes fi. Então, vocês vão ter que multiplicar cada nota pelo número de alunos que tiraram essa nota. Então, seria 65 vezes 10, que vai dar 650. 78 vezes 15, que vai dar 1170. 90 vezes 20, que vai dar 1800. E aí vocês vão somar esses três resultados, que está aqui embaixo, a somatória de xi vezes fi, que é a soma desses três resultados, que dá 3.620. Essa é a somatória que vocês precisam aqui. E a somatória de fi, que é o número de dados, é a quantidade de alunos que você tem nessa turma. Tá? Então, por isso que o N passa a ser a soma das frequências. Então, a quantidade de alunos que nós temos aqui é 10 mais 15 mais 20, que é 45. Então, dividindo 3.620. Então, a média aqui ficou somatória de x e fi, né, que era o 3.620 aqui, pela somatória de fi, que é o 45. Deu 80,44. Então, a média ficou igual a 80,44. Então, a média de notas desses 45 alunos é de 80,44 pontos, ou aproximadamente, desculpa que eu esqueci de tirar o 44, ou de aproximadamente 80 pontos. Acabei falando a mesma coisa aqui. Vocês observem que, quando vocês calculam a média aritmética, dá para vocês terem uma ideia se o resultado de vocês está correto ou está errado. Né? O resultado que vocês encontrarem para a média, ele vai ter que estar entre 65 e 90, porque a menor nota foi 65, a maior nota foi 90. E vocês estão vendo aqui, ó, que teve mais alunos que tiraram 78 e 90 do que alunos que tiraram 65. Então, esses pesos aqui contribuíram mais para a média final. Por isso é que a média deu 80. Né, deu uma média boa, embora a gente tenha tido 10 alunos que tiraram 65, mas a gente teve 35 alunos que ficaram aqui entre os 78 e o 90. Tá? Então dá pra gente ter uma ideia da coerência do resultado. E, por fim, a média aritmética para dados agrupados em classes. Bom, quando são dados agrupados em classes, o que vai mudar em relação ao cálculo anterior? Vocês tinham aqui no cálculo anterior, em vez do PMI, vocês tinham xi. Tá? Por que agora a gente vai trabalhar com o PMI? O PMI é o ponto médio, tá? Que eu coloquei aqui embaixo. Ó. É a média aritmética de cada intervalo, ou seja, média aritmética de cada intervalo aqui. Por que nós vamos ter que trabalhar com o ponto médio? É a única coisa que mudou em relação ao cálculo anterior. Tá? Aqui nós fizemos somatória de xi vezes fi. Agora, no lugar desse xi, vai entrar PMI, o ponto médio. Então, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que nós vamos ter que encontrar esse ponto médio primeiro. Por que a gente vai ter que fazer isso? Porque agora a gente não tem um xi, um valor isolado aqui, para cada frequência. Então, não tem como a gente fazer direto o xi vezes fi, igual nós fizemos no cálculo anterior. Não tem como a gente multiplicar um intervalo de 170 a 175 por 12. Depois de 175 a 180 por 38 e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter que achar um valor que represente cada intervalo aqui. E o valor que melhor representa cada intervalo seria o ponto médio aqui de cada intervalo. E o que é o ponto médio aqui desse intervalo? É a média aritmética desses dois valores. Né? Se nós temos dois dados, então vai ser 170 mais 175 dividido por 2. Tá, então eu coloquei aqui do lado, ó, PMI é a média aritmética de cada intervalo da tabela. Tá? Aí coloquei dois exemplos, só para caso vocês esqueçam depois. Ó, 170 mais 175 dividido por 2. É dividido por 2 porque vocês estão fazendo a média entre dois números. Então 170 mais 175 dividido por 2 dá 172,5. Esse é o primeiro ponto médio. O segundo ponto médio, 175 mais 180 dividido por 2, que vai dar 177,5, que é o segundo ponto médio. O terceiro ponto médio, vocês vão fazer a mesma coisa, 180 mais 185 dividido por 2, que vai dar os 182,5. E por último,
185 mais 190, o resultado divide por 2, que vai dar 187,5. É sempre o resultado da soma que vocês vão dividir por 2, não dá para fazer direto na calculadora. Vocês vão fazer 185 mais 190 igual. Aí o resultado que deu é que vocês vão dividir por 2. Aí vocês vão ter os pontos médios. Esses pontos médios aqui é que é o XI do cálculo anterior. Então, o que nós precisamos para achar a média aritmética aqui? Da somatória do PMI vezes FI. Então, eu criei mais uma coluna aqui com PMI vezes FI. Então, ó, cada PMI vezes o FI correspondente. O FI é sempre a quantidade de dados que nós temos. Né? Então, agora, o que foi feito aqui para chegar nesse resultado? 172,5 vezes 12, que deu 2.070. Depois, 177,5 vezes 38, que deu os 6.745. Depois, 182,5 vezes 14, que deu 2.555. E por último, 187,5 vezes 11, que deu 2.062,5. Tendo esses 4 resultados aqui, vocês vão fazer a somatória. A somatória foi parar aqui do outro lado. Então, essa somatória aqui, tem umas coisas que às vezes acontecem sem a gente perceber. Esse resultado aqui é o resultado da soma disso daqui, tá? Tira o espaço na frente da soma. Deixa. Aqui embaixo dá pra... Aqui embaixo dá pra vocês entenderem. Aquele resultado lá, que é o 13.432,5, é o resultado da soma desses 4 resultados aqui, tá? Que é essa somatória que veio parar do lado de cá. Então, somando esses 4 resultados aqui, vocês vão ter essa somatória aqui, que vai dar o 13.432,5. E a somatória do FI, que é o 75, que é a soma desses 4 dados aqui. Então, dividindo esses dois resultados, essas duas somatórias, deu 179,1. Então, essa é a taxa média de colesterol desses 75 pacientes, 179,1. Então, aqui também dá para vocês checarem se o resultado está coerente, porque o resultado da média vai ter que dar entre 170 e 190, né? Porque o menor valor de colesterol que nós temos aqui é 170 e o maior valor é 190. Então, a média não pode dar nem menor que 170 e nem maior que 190. Tá? E o resultado que nós encontramos aqui foi de 179,1. Então, por que deu 179,1? Deu dentro desse intervalo aqui, ó, vocês observem. Deu dentro desse intervalo aqui porque nós tivemos 38 pacientes que tiveram entre 175 e 180 de colesterol. Então, essa quantidade de pacientes aqui acabou pesando mais para a média de colesterol desse grupo de pacientes, desses 75 pacientes, tá? Então, olha, daqui a pouco a gente continua com mediana, tá? E nós vamos ver a mediana para as três situações também, ok?